E é interessante que, de fato, a esquerda porto-alegrense, ela, a pretexto de defender a natureza, porque não está preocupada de fato com a natureza, tanto que a gente observa o silêncio sobre a questão da queimada na Amazônia, que está maior nos últimos 16 anos, nos meses que nós estamos passando recentemente. Então, se a preocupação fosse ambiental, aquela narrativa que foi trazida durante o governo Bolsonaro estaria permanecendo aqui de críticas ao governo federal por não dar atenção à questão da Amazônia. Como agora está um governo aliado lá em cima, eles acabam esquecendo o que está acontecendo na Amazônia e passaram a focar aqui em Porto Alegre, em outras regiões que não são governos aliados do governo Lula. E o que acontece é que esse mesmo pessoal que foi contra a implementação do trecho 1 da hora do gasômetro, a implementação do trecho 3 do pontal de estaleiro, agora está supostamente preocupado com a devastação no Parque Harmonia, que cumpriu toda a questão legal, todos os licenciamentos, sempre era a devastação e a questão das árvores. Só que como a questão da retirada das árvores tinha compensação ambiental autorizada pela prefeitura, virou o problema das aves migratórias. A ave migratória, ela voa e pousa onde tem local adequado. Não é só o Parque Harmonia que tem local adequado, todo Marinha é local adequado, as ilhas é local adequado, e essas aves elas vão escolher o melhor local para ficar, sendo que a intervenção no Parque Harmonia deve ser cerca de 1/3 da área. Então quer dizer que ainda se fosse o problema ambiental da área do Parque Harmonia, teria 2/3. Mas o que me chama a atenção é que esses mesmos que estão contra foram pedir voto no trecho 3 da hora do Guaíba. E se fosse algo, questão de honra para eles ser contra a devastação, não sei o quê, eles não teriam ido pedir voto na hora do Guaíba. Eu tenho vídeos dessas pessoas pedindo voto na hora do Guaíba. E agora, supostamente preocupados com a questão da preocupação ambiental. Então, na verdade, como o senhor falou, não é preocupação ambiental, é uma narrativa política utilizando-se de gatilhos mentais das pessoas, porque ninguém gosta de ver uma árvore cortada. Por outro lado, todos nós, quando temos uma árvore ameaçando cair em cima da nossa casa, queremos que essa árvore seja removida. Não de qualquer jeito, com compensação ambiental, com autorização dada pela prefeitura. Mas as pessoas usam essa narrativa de estar preocupados com o meio ambiente, porque de fato eles querem é o atraso das obras. Tanto que ontem me aconteceu uma coisa que eu achei bastante estranha. Por acaso, eu saí do gabinete aí pelas 2:30 da tarde, 3 da tarde, fui caminhar na hora do gasômetro e, como o sol estava muito forte, eu fui ali por aquele caminho que tem dentro do parque e cheguei até a Casa do Gaúcho. Ele tinha um vereador do PT dando entrevista para 3 meios de comunicação. E daí tinha um vereador do PT dando essa entrevista e eu, como sou antagonista a esse vereador do PT, me coloquei à disposição para falar defendendo as obras, defendendo a intervenção, dizendo que ela tinha toda a legalidade sendo cumprida do ponto de vista formal. E nisso chega uma oficial de justiça para notificar a empresa com relação à interrupção das obras. Coincidência que estava 3 meios de comunicação e o vereador ali na hora do cumprimento da ordem judicial. E eu não sabia que ela era oficial de justiça. E ela chegou muito simpática, cumprimentou todo mundo e foi entrando. Eu não sabia quem era, fui filmando o ocorrido, mas todo mundo sabia quem era ela, estava filmando ela ali, mostrando o cumprimento da decisão judicial. O que me chamou a atenção é que o vereador do PT foi acompanhando ela, quase como se fosse um assistente da oficial de justiça. E a oficial de justiça entrou para fazer o cumprimento da ordem. Ou o contrário. E o vereador do PT entrou como se fosse membro ali daquele ato, como se fosse. E ficou de papagaio de pirata ali do lado dela, enquanto ela fazia a notificação formal lá do ponto de vista legal do que ela tinha que fazer e tal. E eu achei estranho, né? O vereador também, não fiquei lá no meio, lá querendo aparecer, né? Fiquei aqui atrás, olhando o que estava acontecendo. Mas ele estava lá, claramente querendo ficar na foto, assim, de jornal, né? Eu achei estranho, fiquei quieto ali e tal. Quando eu entendi que era uma oficial de justiça notificando a empresa, eu fiquei indignado. Cara, crime empreendendo no Brasil, os caras estão aqui gerando emprego, mostrei as pessoas trabalhando, os caras aqui estão trabalhando, daqui a pouco vão perder emprego, porque, né, vai interromper as obras, quanto tempo vai demorar para voltar e tal. Beleza. Daí, daqui a pouco, terminei de fazer a minha gravação e voltei para filmar aquele ato ali que eu achei estranho. Quando eu voltei a filmar, tava o vereador explicando para a empresa como é que ela tinha que cumprir a decisão judicial. Não, porque o senhor pode recorrer, porque tem que ver que se as obras vão poder continuar. E o cara achando que o vereador era do Ministério Público, uma coisa nesse sentido. E perguntando, tá, mas o que foi interrompido? É parcial ou é total? Não, é total, o vereador falando. Ah, mas é total em que condições? É a partir de quando? Não, pois é melhor que o senhor entre na justiça para recorrer. Cara, vereador, como se fosse oficial de justiça explicando como o cara tem que cumprir a ordem judicial. Faz o mínimo sentido. E daí, beleza, eu continuei filmando e tal, saí dali indignado com aquela cena, e daí eu falei, cara, eu só queria entender porque esse vereador tava se metendo no trabalho da oficial de justiça pra explicar pra pessoa. Ele é autor, autor, parte. é.
Que ele tava se metendo na história ali pra comunicar o autuado, né? O notificado. Eu achei ridículo isso. E daí, cara, de vez ele pegar e falar, não, veja bem, ele só tava tirando uma dúvida. Ele pegou e me perguntou, tu quer dar entrevista? Você pode dar entrevista. Cara, são coisas diferentes. Agora é o seguinte, eu observei eu achei errado, ridículo o que tu tava fazendo, cara. E daí eu fiquei indignado. E daí botei o vídeo nas redes sociais, tá ali contando toda a história como aconteceu.